Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu não sei quanto a você, bom, eu sei em relação a Vicky. Como ela, eu vim com muita saudade dos nossos cultos ao Senhor. Que alegria e que domingo mais bonito, né? Acordar e saber que a gente ia encontrar com os irmãos para adorar o Senhor, porque eu sei, né, que a maioria de nós aqui, como crentes no Senhor Jesus, não dependemos desse culto para adorar o Senhor. Nas nossas casas, né? A gente já tem feito isso. Como os irmãos sabem, esse negócio, como o Dais que falou, o início, né, a virada de ano, esse primeiro de cada ano é uma coisa muito gostosa. Para mim é muito significativo. Já desde o início do casamento, portanto, 26 anos já, na virada do ano é assim. Acabou os fogos, o primeiro ato na sequência, depois da gente abraçar aqueles a quem amamos, na nossa família, pelo menos, é colocar o joelho no chão. É reconhecer a bondade de Deus no ano que foi. É adorar aquele que é digno, aquele que é merecedor. E assim eu oro e abençoo cada um da minha família. E logo na sequência, eu tenho um tempo para orar pedindo as bênçãos de Deus para a igreja de Suzano e para a igreja de Campinas. E assim começa. Então eu durmo e a primeira coisa que eu faço depois que eu acordo no dia 1º de janeiro é recomeçar mais uma leitura. Tem ano que eu leio 10 vezes a Bíblia, 4 vezes, aí eu vou variando de ano em ano, né? Tem ano que eu escolho ler uma vez um antigo, umas 10 vezes o novo. Eu não sei como será esse ano, mas uma coisa é certa, 1º de janeiro eu começo com Gênesis capítulo 1. Só para ter uma ideia aqui, quantos aqui têm esse costume de 1º de janeiro começar a ler a Bíblia? Quantos começaram a ler Gênesis esse ano? Bastante gente. Gênesis. Então, vamos lá. Você leu no dia 1º, há 7 dias, e eu quero começar o nosso ano eclesiástico com Gênesis capítulo 1. Diz aqui a palavra de Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. E assim o texto segue. Deus vai seguindo com a obra da criação. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia. 6 dias apenas Deus levou para criar o mundo e tudo aquilo que nós conhecemos no universo e aquilo que também nós não conhecemos. Você sabe muito bem que apenas a Via Láctea tem mais de 200 bilhões de planetas. E há tantas outras galáxias, né, nesse vasto universo de Deus. Nós temos apenas um pequeno, incipiente conhecimento do que é a criação de Deus. Não apenas no cosmos, né? A microbiologia tem revelado um mundo totalmente desconhecido para nós também. Aquele mundo microscópico, né? Tão igualmente belo, funcional. E o que chama atenção nesse Gênesis capítulo 1, na obra de criação de Deus, é que Deus fazia e Deus, ao fim de cada dia, Ele contemplava o que Ele fazia. E a partir do versículo 10, Ele diz assim, olha, a parte seca Deus chamou terra,
e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus fazia, assim como você, né, senhora boleira? Temos muitas boleiras na igreja. Né, você faz um bolo, faz aquela sujeira toda, né, na cozinha, mas o bolo fica bonito. E hoje em dia você não pode comer, ninguém pode tocar no bolo antes de tirar uma foto, não é? Tem que tirar uma foto para exibir no Instagram. Aqueles que dão certo, obviamente. Você olha aquele bolo e contempla aquele bolo e dá até dó de comer aquele bolo, não é? Eu já ganhei bolo de presente de algumas pessoas. E é tão bonito. E Deus viu. E quando Deus viu, Ele disse uma coisa: ficou bom. E Deus vai repetindo no terceiro, no quarto, no quinto dia. Ficou bom. Essa é uma repetição de Deus. Agora, no sexto dia, quando Deus ele conclui a sua criação, versículo 31, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado, ele não fala bom, mas muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Olha só, então, em Gênesis a gente vê uma brevíssima descrição da criação de Deus. O nosso Criador, ele vai modelando as coisas. Onde havia o vazio e a deformidade, ele coloca em ordem. Onde antes havia o vazio, ele traz a existência de algo belo e funcional. E assim Deus estabelece condições para uma vida muito boa, perfeita, harmoniosa. Na expressão aqui do Gênesis, fazendo tudo bom, tudo muito bom. É importante a gente destacar o seguinte, irmãos, que não foi uma avaliação humana. Porque às vezes você faz, né? E com a modéstia em anexo, fala assim, olha, vai ficar bonito demais, né? Você que é mãe, eu vejo, a Vite fala o tempo todo que Noé é lindo, né? E o filho pode ter aquela maior cara de joelho do mundo, para a mãe é bonito. Então a gente começa assim a duvidar um pouco da avaliação quando ela é uma avaliação própria de algo que você mesmo fez. Então aqui não é uma avaliação humana. Não é uma leitura egoísta. O Noé é bonito assim, tá, Vite? Mas aqui é uma avaliação do próprio Deus. Deus não é tomado de vaidade, né? Ele não é carente de elogios. Ele pega e fala assim, olha, ficou tudo muito bom. Então a gente pode dizer com segurança, né, que do ponto de vista estrutural e estético, a criação do jeito que Deus fez, ela era sem defeito e sem falhas. Sem defeito e sem falhas. Do ponto de vista humano, de Adão e Eva, que eram os únicos que existiam naquele tempo, a gente pode dizer também com segurança, já que era de jeito tudo muito bom, não apenas bom, a criação de Deus era sem, não sobrou motivos para tristeza ou pesar. Então, sem doença, tá certo? Porque com doença a gente não pode falar que é muito bom. Sem intrigas, sem inveja, sem fome. Isso é uma coisa que é feia e não é bom, é fome. Sem solidão, sem competição, sem desentendimento, sem puxação de tapete no ambiente de trabalho, sem violência, sem estupro, sem maldade, sem dor, sem medos, sem miséria, sem divórcio ou traição, sem viuvez, sem orfandade, sem assassinato, sem dívidas e sem morte. Isso, a vida desse jeito, é muito boa, sim ou não?
Então, eu falei que eu começo lendo a Bíblia. Mas eu já li a Bíblia, eu perdi as contas. Talvez 50, 60 vezes. Novo Testamento, seguramente mais de 100 vezes. Eu conheço a Escritura, eu tenho um certo conhecimento. Eu não conheço profundamente tudo. Mas imagine que alguém se interessa. Alguém começa a observar Kelly. Eu falo assim, essa mulher é diferente. Eu sei que ela passa por lutas. Mas ela tem o brilho da vida nos olhos. Eu vejo ela sempre com confiança, esperança. E aí descobre que ela é crente. E que a Kelly, como boa crente, ela lê a Bíblia. E a pessoa falou, eu vou começar a ler a Bíblia também. 1º de janeiro começou a ler. E se encantou. Porque 1º de janeiro, lá, Gênesis capítulo 1 mostra o mundo de maneira com lentes fantásticas. É tudo muito bom, tudo perfeito, tudo funcional. Eu não sei você, quando vai assistir um filme, e às vezes você está meio assim duvidoso, procura perguntar para alguém, fala assim, olha, assistiu esse filme, Matsuno-san? Assisti, pastor. Como é que ele termina? Se ele falar que o final é triste, como a maioria dos filmes japoneses, eu não assisto. Eu gosto de assistir filme e sair feliz. Né? Não sei quando você tira aquele 1 litro de lágrimas. Tem esse filme japonês. Você começa triste e termina em estado de depressão. Né? Você vai direto da casa para um consultório, né? De um psiquiatra. Porque fica muito mal. Eu odeio filme triste. Ou então livro, né? Você tem curiosidade, aí o cara fala, só que daqui é um livro, não é um filme. Então ele lê, fala assim, parece bom. Deixa eu ver como é que termina. Ele vai lá para Apocalipse. Apocalipse ele vai lá no 21, 22 que termina, e ele vê lá, por exemplo, Apocalipse 21, versículo 1. Ele vai ver se vale a pena ler esse livro. E ele lê lá, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pronto. Ele vai pensar, vale a pena ler esse livro. Porque começa bom e termina excelente. Né? Não tem mais morte, não tem mais sofrimento, nem mais dor. Ah, esse é um livro que vale a pena ler. Ele é grosso, né, gente? A Bíblia é grossa, mas vale a pena. Eu vou ler. Só que ele descobre que esse livro não é um livro, ele é sui generis. Porque é o único livro que é a palavra de Deus. Então não é uma ficção, ele fala da vida real. Então ele vê que Deus fez tudo bom, termina tudo bom, e fala da vida real e olha para a própria vida, para a própria existência. E ele vê que não combina. Porque se você olhar para a sua vida, você tem que ser honesto. É tudo muito bom? Você pode dizer, na minha vida é tudo muito bom. A gente sabe, todos nós, dos que entrou na categoria dos entas, a gente tem uma coleção de remédios, não é? O nosso papo é doença. Não é falar assim, dói em algum lugar? A gente fala assim, onde está doendo? Né? Porque tudo dói. Né? Ou então, onde não dói? Né? O rapaz aqui não está entendendo nada, gente. Porque ele não sabe o que é dor. Mas se você, Deus permita que você chegue, né, a esse ponto, você vai entender. Você vai, puxa, eu lembro que aquele pastor disse. Mas é assim, não é tudo muito bom. Quanto mais tempo passa, a gente começa a aumentar a lista do que não é muito bom. Não é muito bom, não é muito bom a gente sofrer a morte daqueles que nós amamos. Não é muito bom. Não é muito bom a gente enfrentar trânsito e trabalhar, não ser reconhecido pela empresa, não ter um salário condizente, né, com os seus estudos, os seus esforços. Tem tanta coisa que não é boa.
Não é bom briga dentro de casa. Não é bom desconfiança. É muita coisa que não é muito bom. E aí ele começa a ficar preocupado. Fala assim, está parecendo uma visão muito romântica. Uma visão muito idealizada da vida. Mas aí ele volta do Apocalipse, já que ele leu o capítulo 1, ele vai para o capítulo 2. E ele começa a descobrir algumas coisas. Interessante, capítulo 2, o capítulo 1 fala da criação, do primeiro ao sexto dia e o sábado do descanso. Capítulo 2 ele retoma um pouco o sexto dia. Ele faz um recorte do sexto dia, explica um pouco, ele amplia o sexto dia e nos explica um pouco o que aconteceu nesse dia. Então, a gente vai aprender o que ali? Vamos ler a partir do versículo 15. No capítulo 2, a gente vai ver que o homem que foi feito num estado de muito bom. Ele não usava remédio, não tinha doenças, né? A esposa não tinha TPM, ele não experimentava uma mulher ciumenta, e nem ela um marido preguiçoso. Né? Tudo era muito bom. E aí a gente aprende aqui que esse homem, naquele paraíso, ele tinha alguns deveres, ele tinha coisas a fazer, ele tinha coisas que ele podia fazer e também coisas que ele não podia fazer. Versículo 15 é o que ele tinha que fazer. Ele não estava lá de passeio, ele não estava de férias. Olha, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o que, irmãos? Cuidar e cultivar. Né? O nosso irmão Edson, ele está com a profissão mais antiga da história. Até hoje ele produz, né? Excelentes verduras, diga-se por não. Então é isso, tinha algo para fazer. Cuidar e cultivar. Ele era um lavrador, um jardineiro. Agora tinha coisas que ele podia fazer. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, o que, irmãos? Tinha lá. Ele não mandou comer. Ele falou, não, você pode comer livremente. Né? Ele vai lá na banana, come a banana, falou, esse troço aqui é bom demais. Né? Vai lá no limão, chupa. Né? Falei, esse troço aqui não presta. Né? Adão não sabia fazer limonada com limão, né? Eu acho que demorou muito para aprender. Então ele podia chupar o que queria, comer o que não queria, é livre. Podia. Agora tinha uma coisa que ele não podia fazer. Versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Um regulamento com consequências claras. Muito bem. Por que essas ordens? Alguém disse, por que Deus põe uma árvore no meio do jardim e fala, você não pode comer, ou essas aqui você pode comer, você tem que trabalhar. Por que Deus falou exatamente isso? Sabe por quê? Porque Ele é o Criador. É prerrogativa do Criador definir regras. Tudo que a gente cria com um objetivo, uma função específica, não é? Quando a gente cria alguma coisa é para isso. O nosso irmão Geraldo Rattori, ele cria muitas ferramentas, ele cria as coisas. E aquilo que ele cria tem função específica, né? Um objetivo. E se não usa daquela maneira correta, ele não vai funcionar bem durante muito tempo. Eu não lembro se Natan tinha 9 ou 10 anos. A Chia e o Theo, eles tinham ido para São José do Rio Preto fazer o curso de dança. Foi lá fazer um curso de dança. Mãe e filho, ficou eu e Natan. Eu tive que buscá-los lá em Marília, na rodoviária. E aí o Natan falou assim, papai, eu vou fazer surpresa para a mamãe. Eu vou fazer um almoço. Tinha 9, 10 anos. Aí eu fui, eu dei as coordenadas. Nunca tinha cozinhado na vida. Né? Ensinei a fazer quiabo, refogado, o arroz na panela elétrica e um frango ao molho. A coisa parece que estava indo bem. Na volta, ele manda uma mensagem. Papai, o arroz não está ficando bom. Gente, o mais fácil. Ele falou assim, filho, você esqueceu de colocar na tomada, certamente, né? Não, papai, está na tomada. Eu falei, mas não pode ser. Você pôs o arroz na panela? Papai, eu pus. E eu liguei. Você pôs água?
Ah, não, pai, eu esqueci água. Por isso que não estava pronto. Aí ele colocou a água e o arroz ficou bom. Porque quem inventou aquela panela de arroz, você deve ter na sua casa, ele inventou assim, tem que ligar na tomada, tem que pôr arroz e tem que pôr a água. Pronto, arroz japonês, tá? Sem tempero nenhum. Se qualquer um dos três falhar, não tem arroz pronto. Né? Não tem arroz pronto. É a regra do Criador. O Criador define como que vai funcionar. E Deus tinha definido. Ele falou assim, para você funcionar bem, você tem que trabalhar, né? Tem que se alimentar. E tem algumas coisas que não vai fazer bem para você. Deus decidiu. Ok. Então esse sujeito que pegou a Bíblia pela primeira vez, ele chega no capítulo 3. E então ele vai descobrir que alguma coisa aconteceu para que aquela perfeição, aquele muito bom de Deus, se transmutasse em algo muito ruim muitas vezes. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Aqui a gente vê a grande tentação que a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, sofreu. Gente, a fruta não é tentação. A fruta não foi tentação, né? É o que a fruta ia proporcionar, sim. A fruta era o caminho. Você sabe, por exemplo, que alguém que cai na loucura do adultério, não é o adultério que ele quer, né? Quem pratica adultério, ele pratica por quê? Pelo resultado, né? Pelo prazer, pelas sensações que aquela relação sexual ilícita pode proporcionar. É por aí. Né? Mundo dos pecados, a gente vê o pecado, mas não é aquele ato em si, mas o que ele vai proporcionar. Né? As sensações, os ganhos que a gente vai ter, que a gente pensa. Ou você pensa que alguém rouba dinheiro porque olha o dinheiro, emoldura o dinheiro e fala, nossa, que dinheiro bonito. Né? Eu tenho uma coleção de não sei quantas notas de R$ 200. José tem a parede dele forrada com notas de R$ 200. Alguém rouba o dinheiro porque ama o dinheiro? Não, mas é pelo poder que o dinheiro dá, né? O poder de compra. O que eu vou conquistar? Então, a fruta aqui, gente, não é a questão, viu? Por isso você pode ir para a feira tranquilo, compra maçã. Maçã faz bem para a saúde, né? De preferência com casca. Mas o que ele queria? Olha só o que a serpente fala, no versículo 5. Como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando eles fraquejaram e pecaram comendo a fruta, o que eles queriam não é saber o sabor da fruta, mas o que estava ali era a fantasia de ser como Deus. Sabe, a fantasia de que a verdade e o caminho para a vida eles poderiam descobrir por si próprios, eles podiam prescindir do Criador. Não precisava de alguém ensinando como viver. A mentira sugerida pela serpente é isso. A possibilidade de ser como Deus. Como Deus serão conhecedores do bem e do mal, diz o texto. E eles comeram. E desde então, a vida nunca mais foi como a descrita em Gênesis 1 e Gênesis 2.
só Adão e Eva conheceu o antes e o depois, só. A gente não sabe o que é aquilo. A gente só conhece depois. A gente só conhece o pós-tsunami, o depois da tempestade. A gente conhece só essa catástrofe que a gente vê hoje. E todos os seus filhos também passaram a viver esse estado de coisas, até os dias de hoje. E a gente vai vendo desde o início da Bíblia que quando a gente vive fora do plano e da vontade de Deus, a gente está imitando Adão. A gente está se fazendo Deus da própria vida. A gente se torna guias da nossa própria jornada. E qualquer pessoa com o mínimo de capacidade de análise percebe que é uma furada. Eu vivi apenas, segundo o meu próprio entendimento. Provérbios capítulo 14, versículo 12, veja lá o que diz a sabedoria bíblica. E você vai concordar com esse texto. Há caminho que parece certo ao homem, mas o que, irmãos? No final conduz o quê? A morte. A gente se engana. A gente pode sinceramente acreditar que aquela decisão que a gente está tomando é um caminho de vida. Mas as consequências são terríveis. Quanta gente aqui não quebrou a cara? Com toda sinceridade. Sinceridade não basta para a vida dar certo, concorda? A gente pode fazer o melhor, mas dá em caminhos de morte. A gente não consegue fazer gestão da nossa própria vida porque a gente não dispõe de todos os recursos necessários. Todo mundo aqui, quando abraça uma profissão, abraça acreditando, na esperança de que dê certo, mas você não sabe o que acontece lá na frente. Você não sabe. Antes, pouquinho antes da pandemia, algumas pessoas resolveram montar um negócio de comida, restaurante. Ele tinha toda a certeza que a coisa ia. Se fizesse uma análise da economia, eu falei, puxa, alimento, vai dar certo. Produto bom, comida boa, ponto bom. Mas veio a pandemia. A gente sabe quantas pessoas quebraram a cara, não é? Quebrou a cara. Infelizmente. Foi à falência, ficou endividado. Porque a gente não tem todos, a gente não conhece todas as coisas. A gente não tem sequer o poder para executar as coisas. Capacidade, muitas vezes, que a gente precisa. E principalmente, nós somos finitos. Para muita coisa falta tempo. Nossa vida é bastante limitada. Qualquer um aqui que tem mais de 70 anos fala assim, eu tenho um terreno grande, acho que eu vou plantar eucalipto para ajudar na minha renda. Quando o eucalipto for colhido, você vai contemplar isso lá do céu, não é? Não tem. A nossa vida, ela é muito curta. A verdade é que Jesus é aquele que sabe cuidar muito bem de nós. Ele não apenas sabe, ele tem poder para cuidar de nós. Tem poder, porque uma coisa é saber, outra é poder, de fato. E sabe que o propósito expresso de Jesus, a razão por que ele veio para o mundo, é maravilhoso, porque João 10,10 fala o quê? Que ele veio para que a gente tenha vida, e a tenha plenamente, a tivesse plenamente, em abundância. Já pensou? Jesus, ele sabe cuidar de nós, ele tem poder para cuidar de nós, ele deseja o melhor para nós, vida plena. Quantas vezes você já pensou ou já não ouviu, para viver desse jeito é melhor morrer? Não vale a pena viver desse jeito. Isso aqui não é vida. Agora, há um obstáculo, irmãos, entre essa vida plena que Jesus tem para dar. Jesus quer dar uma vida plena e nós estamos aqui. Existe um muro nesse meio. A gente não vive por causa dessa maldita ilusão de que a gente pode ser Deus da própria vida. Sabe, é um jeito de pensar e ser que modelou a minha e a sua vida desde lá do Éden. Desde lá. É um jeito que o mundo tem de viver.
Sabe, o modelo da serpente. Enquanto Jesus quer, mas a gente insiste em dirigir a própria vida do jeito que quer, a gente não vai experimentar essa vida plena. Não tem como. Jesus quer te dar uma vida boa, plena. Ele pode, ele sabe como. Mas enquanto eu recusar e insistir em ser Deus da minha... Esse ser Deus da minha própria vida é isso. Lembra que o Criador, ele tem direito de posse, não é? Eu fiz a coisa é minha. Eu posso usar do jeito que eu quero. Esse é direito de criação. Jesus é o Criador. Mas eu me rebelo. Porque eu não quero viver do jeito que Ele planejou que eu vivesse. Eu quero viver a minha própria maneira. Ao meu próprio gosto. E aí eu não vou conseguir viver isso aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, aos crentes lá de Roma, ele fala um pouco desse estado de coisas. Olha lá, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja só que resultado é: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebo que é exatamente aquilo que se experimentava em Gênesis 1. E o que vai se experimentar plenamente lá no Apocalipse 21 e 22. Eu quero chamar a atenção que essa carta foi escrita para crentes. Significa o quê? Que o crente, ele não tem a sua mente transformada só porque entrou nas águas, foi batizado. Não é porque é crente que já está tudo ok. Ele está falando aqui para crentes. Que esses crentes, eles tinham que resolver uma questão. A cabecinha deles estava moldada conforme o mundo. Apesar de salvos, a cabeça ainda estava como a do mundo. E enquanto assim estivesse, ou seja, se cada um vivendo do jeito que queria, sendo Deus da sua própria existência. Eu falei assim, não está certo. Então ele está falando, olha, crentes de Roma, e aqui ele diz, crentes de Suzano. Não se amoldem, não fique igual eles. Amoldar é tomar forma, tá certo? A Mônica, para quem não sabe, é uma boleira de mão cheia. Eu vou contar um segredo para vocês. Toda vez que a Mônica quer fazer um bolo redondo com um furo no meio, sabe que forma que ela usa? Redonda com furo no meio. Eu contei esse segredo, Mônica. Bolo quadrado, forma quadrada. Ou então, se ela estiver ocupada, ela pode usar um redondo e corta as bordas. Mas, para o bolo sair de uma forma, ele tem que usar o molde. O mundo tem um molde. E Paulo está falando assim, a gente não pode seguir esse modelo do mundo. Não pode andar como o mundo anda. Você tem que mudar. Você tem que ser transformado, renovando o seu jeito de pensar. Tem que mudar o jeito de pensar. Se mudar o jeito de pensar, conforme a palavra de Deus, você vai experimentar o bom, o agradável. Olha só que coisa maravilhosa. A vontade de Deus é perfeita. Então, a grande necessidade, a necessária renovação de todos nós é cair na real. É deixar de querer ser Deus. Ou seja, alguém tem que mandar em mim. Esse negócio de eu já fiz 18 anos, ninguém manda em mim, só eu mando em mim. Isso não é conversa de crente. O crente nunca pode falar, ninguém manda em mim. Você pode até falar que as pessoas não mandam, mas tem um que manda. É o meu Deus. Ele tem o direito, e eu abri o meu coração, o Senhor pode dirigir a minha vida, porque eu não sei dirigir a minha própria vida. Eu não consigo dirigir a minha vida. Isso aqui é o jeito certo, é a grande renovação que nós precisamos. E assim, a gente vai experimentar essa condição, é lógico. Não plenamente como era,
porque em Gênesis 1 era perfeito. Porque hoje a gente pode abrir a nossa mente e o coração para que Deus nos governe. E eu espero que seja esse o seu desejo para este ano de 2024. Então, a gente vai ficar livre do poder do pecado em nós, do poder de Satanás, porque Cristo reside em nós, nós somos a habitação do Espírito Santo, amém? Vocês entendem isso? O Espírito Santo habita em nós, sim ou não? Ok. Agora, por que então que se o próprio Deus faz habitação, morada em nós, a gente não consegue voltar àquele estado original? Primeiro, ora, simples. O poder do pecado não está mais em nós, mas a presença do pecado está no mundo. A gente vê esse tempo todo. A grande maioria das pessoas estão conforme o molde do mundo. O próprio Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus deste século. Por isso, a gente ainda vai continuar sofrendo. Mas a gente vai continuar sofrendo da maneira certa. Vai sofrer pelas razões certas, porque o crente sofre. E lembre-se, há sofrimento que só o crente sofre, que o incrédulo não sofre. Porque o incrédulo não sofre a perseguição por ser fiel a Jesus Cristo, por ser ético, por honrar Deus. Você e eu vamos sofrer ainda, por sermos fiéis a Jesus Cristo, ok. Esse é um sofrimento que vale a pena. É um sofrimento que vai trazer um resultado que vale a pena. Agora, qual que é a proposta para nós aqui? 2024. Esse ano está no começo ainda. E bom começo, porque no começo a gente tem mais ânimo. Todo começo a gente tem mais vontade, ou não é? Quantos aqui fizeram, eu não vou perguntar o quê, mas algumas decisões de coisas novas para 2024. Alguém tomou alguma decisão? Não, esse ano, algumas pessoas. Alguns já desistiram. Né? Nem vai mais tentar. Gente, decisões para 2024. Começo de ano, a gente sempre tem. Todo mundo aqui já teve aquela alegria de começar uma série nova na escola, né? Começar uma série nova. Aqui não tem nenhuma criança. 7 anos, 8 anos. Ah, tá ali, ó. Ela vai para a escolinha. Gente, coisa mais gostosa que tem é aquele caderninho branco. Tá certo? Sem orelha. Né? É branco que não está marrom ainda do lado. No começo a gente amassa, desdobra, não é? A gente fica até chateado que um coleguinha. Tá certo, chega no final do ano, alguns já. A gente questiona se continua sendo um caderno aquele negócio. Mas começo de ano a gente pode tomar algumas decisões importantes. Tem gente que fala assim, mas para que tomar decisão? Eu já tomei tantas vezes. Né? Eu tomo tantas decisões e a maioria não dá certo, não tem problema. O duro é se você não toma decisão nenhuma. Aí que não vai para lugar nenhum. Se você toma decisão, há a chance, a esperança de que alguma coisa aconteça. Porque se nada fizer, nada vai mudar. Acho que a Globo parou de falar, né? Invente, tente, faça não sei o que, diferente. Não? Antigamente tinha isso aí, né? Porque se não tentar, não vai acontecer. Então, vamos tentar. Já que está no começo, quem não começou a ler a Bíblia esse ano, esse aqui é uma coisa que tem que fazer. Não dá para renovar a mente. Né? Se você fica o dia inteiro no Instagram, vendo bobajada no TikTok, e a palavra de Deus faz parte da sua vida. Não tem como renovar. A sua mente vai ser uma mente tiktokiana. Não tem jeito. Então, vamos lá. Primeira coisa. Reconheça as áreas da sua vida onde Deus não tem sido Deus. Ou seja, você tem governado essas áreas. Não falando uma palavra mais direta, áreas de pecado. Reconheça. Tente reconhecer. E se arrepender. E tome uma decisão séria. E leve a sério em relação a isso. Uma decisão que você tomar esse ano vai transformar esse ano. Já vai ser diferente. Não acostume com pecados. Não dê outros nomes. Ah, daqui é uma fraqueza. Esse aqui Deus entende. Não, eu sou humano. Não, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. E vamos tratar o pecado com o seu nome horrível, que é pecado. Fala assim, Senhor, eu tenho pecado nessa área. Eu não quero mais. Eu não sei que área é essa aí. Mas tome uma decisão.
Toma a decisão. Deixa Deus ser Deus nessa área. Todos os nãos que Deus fala na Bíblia, a gente deve dizer o não embaixo. Deus disse não, é não. É não. A gente não pode ser mole. Vamos deixar Deus ser Deus para valer. Ah, isso é fácil? Lógico que não, gente. Lógico que não é fácil, mas é possível. E é abençoador e necessário. Deixe Deus ser Deus de sua vida para que você experimente o bom dele. Talvez para isso, a gente vai ter que dizer não para a nossa própria vontade, para os nossos próprios sonhos. O que Deus diz para você fazer, faça. E às vezes é complicado. Deus fala muitas vezes através de autoridades, através dos pais, através do cônjuge. Eu voltei ontem do retiro de pastores. O bispo João Carlos Lopes, da igreja metodista, ele trouxe a palavra. Ele estava falando que para nós pastores, a metodista é igual a Holiness, nós recebemos nomeação. Né? O bispo chega e fala assim, olha, chega de Suzano, vai para Jericoacoara. Aí o Maurício vai querer me seguir. Né? Ele falou assim, olha, obedeça, pastores, falando para nós. Obedeça a Deus, não é instituição. Muitas vezes Deus fala através da igreja. É a igreja que dá essa segurança. E talvez alguns saibam. Todas as vezes que eles me nomearam para uma igreja, eu não gostei. Eu não gostei. Não era da minha vontade. Eu podia rebelar, eu podia tentar negociar. Eu nunca negociei. Eu nunca falei assim, mas não pode ser outro. Não. Eu aprendi. Aquilo que ele falou só foi uma confirmação de uma postura minha. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava de licença na Liberdade, eu falei para a Chia, a última igreja que eu quero que Deus me mande é Suzano. Eu fiquei triste. Mas eu falei assim, não, Deus sabe o que é melhor. Deus tem os seus planos. Eu não rebelei, não falei nada. Eu fui trabalhando no meu coração. Até chegar a virada do ano, acreditem, eu já estava impaciente, desejoso para vir logo trazer a minha mudança para Suzano. Porque eu aprendi a não lutar contra a vontade de Deus. Né? As vontades, porque Deus fala que eu devo ser submisso às autoridades que Ele instituiu. Se a minha autoridade disse isso, eu falei, ok, eu vou. Né? Eu quero ficar muitos anos aqui. Mas se um dia eles falam assim, pastor Joel encerrou, vai para Jericoacoara, eu falei assim, Maurício, vamos embora. Ah, vocês também? Eu falei assim, vocês que sabem, vou falar para o meu chefe. Se eu for, muita gente vai comigo. Não é melhor não mandar. Muitas vezes, a vontade de Deus, para ser realizada, ela tem que se sobrepor à nossa vontade. Não é fácil, né? E a beleza, a coisa boa, ela se estraga justamente com isso. Quando a minha vontade, ela prevalece sobre a vontade de Deus. Você não pode. Não pode. Exponha-se à palavra de Deus. Leia a Bíblia com seriedade. Leia a Bíblia com seriedade. E sabe, o problema é que quando você lê a Bíblia, muita gente fala isso para mim, pastor, não faz sentido isso que a Bíblia está falando. Não faz sentido. Sabe que Deus nunca pediu para que você lesse uma ordem dele e considerasse que aquilo faz sentido. Não. Nessas horas, a gente não necessita de capacidade para entender. A gente necessita capacidade de crer. Porque a palavra de Deus, ela não foi feita para você entender a priori. Principalmente crer. Se entender é bom, mas o fundamental é crer. Está escrito. Quem aqui não concorda comigo? Quando a coisa está pegando no casamento, e você com toda sinceridade acredita que a sua esposa, o seu marido que está errado, você lá pedir perdão não faz sentido. Tentar acertar. Concorda comigo? Faz sentido ou não faz? Faz sentido? Não faz sentido, Deus. Como que eu tenho que ir?
Deus, toda vez sou eu, por que que não ela? Por que não ele? Porque perdão, gente, não é uma questão de fazer sentido, né? O perdão é algo necessário para a coisa funcionar. O perdão é necessário para que haja cura, para viabilizar a vida. E tem que ter. Agora, às vezes a gente vê que não, não dá para entender. Falei assim, Deus, não dá para entender. E mais uma vez eu falo, a questão não é entender. O que a gente precisa, em primeiro lugar, sempre, em relação à palavra de Deus, porque eu sei que você vai ler a palavra de Deus esse ano com seriedade. O que você precisa, em relação à palavra de Deus, à vontade de Deus, é crer, primeira coisa. Segundo lugar, você precisa de coragem e força para obedecer. O que a gente precisa em relação à palavra de Deus é isso, é crer, ter coragem e obedecer só. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Entrega. O sábio diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra de Deus orienta, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E como é que a gente entrega o nosso caminho a Deus? É fazendo a vontade de Deus. Mesmo que aquilo não faça sentido, a gente não entenda. Os milagres de Deus entram nos momentos assim. Quando a gente ousa crer. Quando a gente ousa a obedecer. Aliás, a obediência é a prova de que nós cremos de fato. Quando a gente faz isso, Deus passa a operar. O problema que a gente enfrenta é aquela mesma tentação que Adão e Eva tiveram, ser como Deus. Não, Deus já não sabe tão bem. Talvez esse caminho Deus nunca pensou. Deus sabe muito bem. Creia, tenha coragem e obedeça. E vamos experimentar um 2024 bom, muito bom. Você deseja isso? Não tem outro caminho. Eu quero isso. Deus falou coisas profundas nesse retiro. Eu anotei. Algumas coisas são secretas entre eu e Deus, mas eu tenho um compromisso. E esse ano vai ser diferente. Porque algumas posturas eu assumi ali diante de Deus. E você também pode fazer. Aqueles que comigo querem um ano de 2024 diferenciado, experimentando o bom de Deus, porque você vai deixar o posto ali, vai tirar a mão do volante e falar assim, Espírito Santo, o Senhor senta aqui que eu vou atrás, eu confio na sua condução, e quando eu não estiver entendendo, eu vou crer, e quando eu estiver com medo, eu vou ter coragem e obedecer. Se essa é a postura que você quer para este ano, fica de pé, vamos orar juntos. Pedir para que Deus nos abençoe. E nesse ano, o Senhor vai ver homens e mulheres de todas as idades que ousaram a crer, a ter coragem e obedeceram. Vamos andar com Deus esse ano, irmãos? Mais fortemente, sabe, com mais vontade. E a coisa boa é que quanto mais a gente anda com Deus, melhor a gente conhece Deus, mais fácil fica confiar nesse Deus. Ore agora no seu coração. Alguma decisão que você está tomando nessa manhã para este ano. Algum não que você vai dar em nome de Jesus. Para alguma coisa que você tem dito sim no ano passado. Mas nesse ano vai ser não. Um não muito fortemente dado. E convite para algumas áreas específicas da sua vida. Senhor, o Senhor vai dirigir essa área. Eu confio na sua condução. Eu vou deixar o Senhor me levar.
Pai Santo e bendito, nessa tão linda manhã de domingo, nesse nosso primeiro culto na Tua presença. Senhor, nós queremos render as nossas vidas mais uma vez. Estamos de pé na Tua presença, pedindo que o Espírito Santo nos sustente de pé na Tua presença durante todos os dias ao longo deste novo e esperançoso ano. Esperançoso porque nós estamos dizendo: Senhor, nós reafirmamos que o condutor de nossas vidas será o Senhor. Nós abrimos mão de ser Deus da nossa própria vida. Só há um espaço, só há espaço para um Deus, e esse é o Senhor. Digna-te, ó Deus, a ocupar esse assento do controle. Deus, em nome de Jesus, fala conosco ao longo deste ano. Queremos ser dirigidos pela Tua palavra, queremos que a nossa mente seja modelada pela Sua palavra. E a verdade é que muitas vezes nós vamos ficar assustados, sem entender, até mesmo contrariados com a Tua vontade, mas queremos ousar a crer de que de fato a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E então, Senhor, com o auxílio do Espírito Santo, vamos ser tomados por coragem, e então nós vamos obedecer, porque nós estamos reconhecendo que o Senhor é confiável, que vale a pena, Senhor. O Senhor foi Deus no princípio, será no fim, mas também aqui no meio, nós o elegemos por nosso Deus e Senhor. Então toma cada um dos meus irmãos e irmãs nessa manhã, nessas resoluções que assumiram diante do Teu altar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos enfrentar este ano, viver este ano que o Senhor nos deu, ó Deus, nessa expectativa de mudança, de transformação, do novo de Deus, daquilo que vai ser bom e vai ser muito bom. Louvado seja o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.